Essa é a terceira mensagem sobre a vida de José. E o que eu estou fazendo é um comentário importante, quer dizer, princípios bíblicos importantes, fundamentos espirituais nos acontecimentos da vida de José. José, filho de Jacó, também chamado Israel, era o filho da velhice de Israel, e Jacó o amava mais que os seus irmãos. Coisa errada, não deveria fazer, mas fez, né? E os irmãos o odiavam por conta disso e de outras coisas. Ele acabou sendo vendido pelos irmãos. Quando o pai o envia para ver se os irmãos estão bem, etc., eles acabam vendendo, né? Queriam matá-lo, Rúben não deixou, e acabaram vendendo-o para uma caravana de ismaelitas, descendentes de Ismael, que estavam indo para o Egito. E lá no Egito ele é vendido para Potifar, que era oficial do faraó e capitão da guarda. Capítulo 39 de Gênesis, verso 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do senhor egípcio. Olha que legal. O menino é vendido. Eu digo menino porque ele tinha ali seus 17, 18 anos. Ele é vendido pelos seus irmãos para este oficial egípcio. Mas pelo fato de Deus estar com José, isso é incrível. Tudo que José fazia prosperava. Mesmo ele sendo um escravo, o Potifar, né, que é o chefe dele aqui, o patrão dele, o dono dele, né, porque comprou-o, ele acaba colocando esse jovem para morar na casa dele. E diz, olha, você vai cuidar de tudo. Porque o versículo 3 diz, quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Olha que legal. Deixa eu te dizer uma coisa muito legal. Não importa o sofrimento pelo qual a gente passe, se você é fiel a Deus, o Senhor vai cuidar de você, vai prosperar os seus caminhos, vai pôr a mão naquilo que você faz. A questão toda é qual é a integridade que eu tenho no meu coração. É se a minha vida agrada a Deus ou não. No caso, o texto bíblico diz, o Senhor estava com José. Quer dizer, não só porque coitadinho foi vendido pelos irmãos, não, porque Deus tinha um propósito na vida de José. Você se lembra que José teve 2 sonhos e ele via os irmãos e até o pai e a mãe ajoelhados diante dele. E as pessoas ficavam com muita raiva disso, porque diziam, você é muito soberbo, você acha que você é o cara, né? Ele podia não entender o que estava acontecendo naquele momento, mas uma coisa é verdadeira. Deus tinha um propósito na vida de José. Olha aqui, quando Deus tem um propósito na nossa vida, o Senhor, em toda a sua manifestação gloriosa, ele vai abrir portas, vai fechar portas, porque a gente não enxerga o futuro. Como a gente não enxerga o futuro, a gente muitas vezes, né, tenta ir para a esquerda, Deus diz, não, não é aqui. Tenta ir para a direita, Deus diz, não, não é aqui. Tenta voltar, Deus diz, não, não é aqui. Então, o que Deus está fazendo na vida de José? Está dando a ele sinais dos seus propósitos. Então, quando ele começa a ajudar lá, a trabalhar para o Potifar, Deus o abençoa. Deus abençoa a casa do Potifar. Deus abençoa os bens do Potifar, por amor a José. Eu creio muito nisso, que por amor a um servo de Deus, Deus abençoa até aquela pessoa que não conhece a Deus. E isso aqui aconteceu, né? Versículo 5 diz, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Olha que legal. O que o texto bíblico está dizendo é que Deus, abençoando a minha vida, abençoa as pessoas ao meu redor. Ainda que essas pessoas ao meu redor nem conheçam a Deus, que é o caso do Potifar. Um egípcio, né?
obviamente lá com seus deuses e os deuses do Egito. José era um homem especial. Por quê? Porque ele tinha um coração especial. Ele tinha um coração temente a Deus. Agora, o texto bíblico diz: José era atraente de boa aparência, porque vai explicar por que está dizendo isso, né? E depois de certo tempo, a mulher do Potifar começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, presta atenção, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo que ele tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Isso que é um jovem de coração puro, né? É um jovem de coração puro. Por que José rejeitou o ataque, o assédio sexual dessa mulher? Por quê? Porque ele temia Deus. Ele dizia, eu não vou fazer isso porque eu vou pecar contra Deus. E pecando contra Deus eu vou pecar também, eu vou ser maldoso, perverso com o meu Senhor, que é o seu marido. Quantas pessoas você conhece que tem um coração assim? Aí você lê um texto como o texto de José, a história toda de José, e você sabe o fim da história, se não sabe, vai ficar sabendo aqui nos nossos vídeos, e você diz assim, poxa, mas quanta coisa boa aconteceu na vida de José, né? Depois de tanto sofrimento. Mas quanta coisa boa, quanta gente ele ajudou e tal. Sim, porque ele tinha um coração temente a Deus. Ele não queria pecar contra Deus, ele não queria se entregar ao erro. Deixa eu falar uma coisa para você. Pecado a gente trata como pecado e não como amiguinho. Tem gente que tem pecadinho de estimação, igual numa gaiola, um passarinho, né? Pecado de estimação. Eu tenho um problema com pornografia. Problema. Não é problema, é pecado. É errado. Eu tenho um problema que eu não consigo ser um homem de uma mulher só. Isso não é problema, isso é pecado. Eu tenho um problema que eu tiro coisas dos outros. Isso não é um problema, isso é desonestidade, isso é ladrão, isso é pecado. Você só cresce quando você chama o pecado de pecado. Você só se desenvolve quando você tem um coração temente a Deus, porque aí Deus abençoa as obras das suas mãos. Ok? Um dia, verso 11, capítulo 39, um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela, a mulher do Potifar, o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu de casa, deixando o manto na mão dela. Você teria coragem, você homem, você jovem, tem ninguém vendo. A mulher lá, louca de vontade de deitar-se com o rapaz. Você, se fosse José, você faria isso também? Fugiria? Ou você diria, não, sabe como é que é? A carne é fraca, sabe como é que é, né? Mas não tem ninguém vendo, quem sabe? Não, né? Vai que, né? Ela deixa o Potifar por minha causa, né? Princípio de Deus é claro, fugir da prostituição, disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o próprio corpo. Princípio bíblico. Princípio bíblico. O corpo do solteiro pertence a Deus, o corpo do cônjuge, do casado, pertence ao seu cônjuge. Isso é princípio de Deus. A sociedade diz outra coisa, os seus hormônios dizem outra coisa, mas os princípios de Deus estabelecidos precisam ser obedecidos. Quando José foge, ela puxa a túnica dele, né? A capa que ele tinha, e depois ela vai dizer para todo mundo que José tentou deitar-se com ela, mas que acabou fugindo porque ela gritou. A continuação do texto diz isso. E José, então, é preso.
Diz o texto bíblico no versículo 19: quando seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou na prisão em quem eram postos os prisioneiros do rei. Lembra que ele era oficial do rei e ele era chefe da guarda. José ficou na prisão. Agora, olha aqui. Mas, versículo 21. Mas o Senhor estava com ele. Você pode passar por uma injustiça, mas se o Senhor está com você, Deus vai te honrar. Deus vai guardar você e Deus vai abençoar pessoas ao seu redor por conta da sua fidelidade. E então o que acontece? O carcereiro, verso 21, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. A bênção de Deus novamente sobre José. Quando ele é escravo de Potifar, Deus abençoa a casa de Potifar por amor a José. Ele vai preso injustamente, mas ele está preso. Deus concede graça para que José se tornasse o segundo homem ali na prisão, né? O primeiro era o carcereiro, que era o chefe da coisa, né? E o segundo é José. Olha aqui. Quando você anda com Deus e Deus se agrada da sua vida, Deus faz o que ninguém poderia pensar. A Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo a sua graça. Deus faz com que José se torne uma pessoa abençoada até numa situação ruim. Deus transforma situações ruins em situações benéficas. Deus traz paz a um lugar por conta de um servo de Deus que leva paz. Deus traz pureza ao coração das pessoas, Deus traz o temor do Senhor, Deus traz o testemunho do Senhor. Deus é aquele que abençoa. O que eu preciso aprender é a depender de Deus e andar conforme as regras definidas por Deus e não por mim. José foi fiel a Deus, andou certinho, não pecou, não se prostituiu, foi para a cadeia injustamente e Deus abençoando José. Você vai perceber, na continuação do texto, que Deus vai abençoar José para a interpretação de sonhos, depois lá na frente ele interpreta o sonho do faraó, depois lá na frente ele se torna o segundo homem do Egito inteiro. Não tenha medo do momento que você está vivendo. Você pode estar vivendo um momento difícil, mas se você andar com Deus, e se você obedecer a Deus, e se você for fiel a Deus, e se você temer a Deus, e se você tiver um coração puro na presença do Senhor, o Senhor vai colocá-la naquele lugar que o Senhor preparou. O propósito divino vai se cumprir por conta da bondade de Deus sobre a nossa vida. Vamos orar? Que a tua mão santa e poderosa, Senhor, seja sentida por nós em todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém.